Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo. Eu quero agora de manhã deixar uma breve reflexão para nós, aqui que está lá em Gênesis, capítulo 11. Eu vou ler alguns poucos versículos aqui para a gente compreender. Aqui no versículo 1 de Gênesis 11 diz assim: Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. E no versículo 4 diz: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Ai, meu Deus, tem alguma coisa na minha boca. Aí no versículo 5 diz assim: Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo, serão capazes de fazer o que quiserem. Gente, eu sei que o que eu vou falar aqui parece óbvio, né? Porque a Bíblia fala muito sobre comunhão. E eu quero deixar uma reflexão aqui sobre comunhão. Mas isso aqui é tão forte quando a gente para pensar, né? Aqui está falando da construção da Torre de Babel, quando o povo era um povo só, né? Quando eles foram para esse lugar, acho que é Siná, se não me engano, eles estavam só num lugar. E diz que eles começaram a construir essa torre, porque eles não queriam ser divididos, eles queriam estar no mesmo lugar. E a Bíblia diz que eles falavam uma só língua, não existiam essas línguas todas que tem hoje. O povo era um povo só uma língua, né? E aí no versículo 5 diz que o Senhor falou: Vou descer lá para ver o que eles estão fazendo. Quando o Senhor vê, o Senhor fala: Esse povo é um povo só. Se eles continuarem assim, daqui a pouco, nada vai poder separar eles. Vão ser capazes de fazer qualquer coisa. O que a Bíblia fala muito para nós como igreja? Sobre comunhão. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E comunhão, quando eu falo de comunhão, eu não estou dizendo de reunião. Que às vezes a gente pensa que o fato de nós estarmos reunidos no mesmo lugar, nós estamos todos em comunhão. Não, isso é um engano. Às vezes nós podemos estar no mesmo lugar, reunido um monte de pessoas e tá com pensamentos totalmente diferentes um do outro. Um tá indo para um lado, tá indo para o outro, isso espiritualmente falando, né? E aqui mostra que nós precisamos estar em comunhão. E o que é comunhão? Vamos usar um termo que o dicionário usa. Comunhão é estar em harmonia no pensar e no agir. Ou seja, eu preciso estar em comum acordo com os meus irmãos. Se eu não estiver em comum acordo com os meus irmãos, eu não estou em comunhão. E mostra que quando a igreja está em comunhão, ela pode fazer o que ela quer, o que ela quiser. Ninguém pode impedir. E não é o que o Senhor quer que nós façamos. Quando a igreja está em comunhão, o Senhor está ali conosco. Se nós estivermos em divisão, Ele não vai estar presente, porque Ele preza pela comunhão. Então nós precisamos atentar para isso, né? A Bíblia fala na última oração de Jesus, a última oração dele lá em João 17, se não me engano, quando ele orou pelos discípulos, que orou também por nós, eu já falei sobre isso em algum outro vídeo aí que eu não me lembro qual. Diz que ele fala, ele pede ao Pai por nós, para que nós sejamos um, porque dessa forma ele seria reconhecido através de nós. Quando nós temos comunhão com os nossos irmãos, o Senhor ele é reconhecido pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de nos comportar. Nós nem precisamos falar muito. Só o fato de eu ter comunhão com meu irmão, eu já estou passando uma mensagem, né? E outra passagem também que fala sobre isso é quando o Senhor fala, né, que quando nós estamos em comum, quando, ai não é essa palavra não, como é que é, meu Deus?
sobre tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, quando há uma comunhão na terra, ou seja, há uma ligação na terra, há uma ligação no céu. Quando eu estou ligado com os meus irmãos estão ligados comigo, né? Nós nos tornamos um só diante de Deus. E tudo que for ligado na terra é ligado no céu. E nada pode impedir o agir de Deus quando há comunhão na igreja. Então nós precisamos ficar muito atento a isso, né? Porque a gente vê muita divisão na igreja, às vezes até na construção de alguma coisa, né, que a igreja vai fazer, um irmão tá agindo de um jeito, tá pensando de um jeito, o irmão tá pensando de outro. Isso, eu vi isso essa semana. Essa semana eu fui fazer a minha sobrancelha, estava no salão, eu não vou citar nomes, mas eu fiquei observando como é que fala? O comentário das pessoas, de algumas pessoas que estavam ali, que são cristãs, mas a confusão que estava havendo na igreja dela, porque uma queria uma coisa e outra queria outra coisa. Entendeu? Então, isso é muito comum dentro da igreja. Então, eu acho que nós precisamos ter sabedoria. Quando acontecem essas coisas dentro da igreja, nós precisamos parar, pensar e chamar o irmão, não permitir que isso vire um motivo de divisão dentro da nossa igreja, porque a gente acaba assim ferindo os nossos irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado, lembrando sempre, tudo que nós fizermos em comunhão, o Senhor vai estar presente. Não há como ter a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo conosco numa reunião se não tivermos comunhão uns com os outros. Amém? Essa é a reflexão que eu quero deixar sobre comunhão na nossa comunidade, onde nós estamos com os nossos irmãos. Amém?